Olá, a paz do Senhor, meus nobres alunos. Que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus, vamos prepararmos para o vídeo, a videoaula, o estudo número 3 do livro 2, que fala assim: a prática do discipulado 3. Aí, entre aspas, a sua missão. Então, vamos falar hoje sobre missão. O estudo está aí no livro, você sabe a leitura bíblica, você pode acompanhar, que está em Romanos 12, também 1 Coríntios 12 e diante, ok? Então nós vamos analisar isso aí. Glória a Deus. Palavra de fé. Como ministro e mordomo, são desafiados a usar as bênçãos recebidas por Deus para o avanço do reino de Deus aqui na terra. Então, Deus colocou nós, estão preparando vocês para ser ministro e mordomos. Ministro, você vai ministrar a palavra de Deus. Mordomo é o que você está se preparando para cuidar das coisas de Deus, dos talentos que Deus te deu para você cuidar. Então, essa que está falando da sua missão. Qual é a sua missão? Talvez você ainda não descobriu, mas você vai estudando, vai ouvindo esses videoaulas, vai olhando a visão do que eu quero colocar para que vocês entendam que o plano de Deus, tudo o que ele fez, não foi só para enriquecer ninguém. O plano de Deus foi para salvar a humanidade. Lembram disso? Que ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Entenderam? Então, Deus não fez você vai ser um missionário que você vai enriquecer. Não. Você vai trabalhar na obra de Deus, você vai ter seu salário. Salário digno, honrado, mas não para enriquecer. Porque o Senhor não prometeu isso. Ele dá essas bênçãos para nós nos alimentarmos, nós e a nossa família. Glória a Deus. Esse fato é maior empreendimento e é a maior dificuldade em cumprir essa grande missão dada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. É difícil. Que a maioria das pessoas, nós temos que entender como cristão, é ser mordomo fiel. Saber cuidar das coisas de Deus. Amar as coisas de Deus. Porque senão você será um mordomo infiel e você vai perecer. Porque quando o seu patrão, que é Cristo, voltar, você vai ficar. Então quero mostrar para vocês que a missão que o Senhor deu para nós é missão de fidelidade. Missão para ganhar alma, preparar as almas e ser mordomo fiel diante de Deus. Aquilo que temos na mão dos... Glória a Deus. Aquilo que temos não é usado para a pregação do evangelho. Um dia essa pregação irá para a mão dos ímpios. E não mais poderemos usarmos, porque promover o reino de Deus aqui na terra. Se nós não promover a missão, vai cair na mão do ímpio, que ao final vai ter a grande perseguição da igreja e essas condições podem ser vetadas. Vamos evangelizar quanto a tempo. Vamos fazer a nossa missão quanto é tempo. E nós, como ministro e mordomo, nós temos que entender que a vontade de Deus não é a nossa vontade. A vontade de Deus é que todos nós seremos salvos. Se resistir o dias mal, vencer as batalhas, conseguir vencer, esse que é o plano de Deus, para a glória do Senhor. Vamos passar o verso para aprimorar, você está com o livro. A parte 1, o ministério e a cura da igreja. Nós percebemos por que estão preparando vocês, para vocês terem uma visão do que é a salvação, do que queremos passar para o povo de Deus, o que a igreja missionária, a casa dos profetas, visam, o que elas querem. Queremos que preparar as pessoas, mordomos fiéis, pessoas que têm responsabilidade para com a obra de Deus. Aleluia. Então diz aqui, para refletirmos, esse tema levantará um tema que é necessário alcançar os dons espirituais, menos que arrependa e se liberta da apostasia dos últimos tempos. A cura da igreja, quer dizer, o ministério e a cura da igreja, porque a igreja está doente. A igreja passou por uma lavação, por um lava-pé, uma coisa esquisita, que ele só pensou hoje de ser próximo. Eu vou ser crente porque minha vida financeira vai melhorar. Não. Buscai primeiro o reino de Deus. Não é que vai melhorar psicologicamente. Você está preparado diante de Deus, você vai buscar Deus, mas não é buscar a riqueza. Tá? Porque o Senhor Jesus não ensinou riqueza para ninguém, não pregou sobre isso para ninguém. Quem estiver pregando está errado. As Escrituras Sagradas advertem como se livrar da apostasia. Jeremias
5, 6. Advertimos como reverter a apostasia em cura da igreja. 5 fatores primordial para livrar das doenças da igreja. 5 objetivos primordial. Buscar os dons de Deus para resistir os dias maus e praticar o bem. Vem dia que vai ser mal. Buscar Deus com toda a sua humildade e fé. Vai curando a igreja com isso, é o remédio. Alcançar sua alta vocação em Cristo Jesus. Permanecer na verdade, como um verdadeiro soldado de Cristo. Pela fé, alcançará a bondade de Deus com os dons para que se acheis preparado para a cura da igreja, para a salvação eterna. Se nós sermos obreiros, vocês serão líderes. Estou preparando, vocês dedicaram, serão bom líder e mordomo, preparando para curar a igreja, falar a verdade, ler a palavra de Deus, explicar o que está na palavra de Deus. Aí teremos êxito. A disposição do Senhor, nosso Deus, é impressionante quando observamos a disposição do Senhor Jesus a respeito da distribuição dos dons. Não existe nada mais lindo do que o plano de dar ao homem e às mulheres uma diversidade de dons. Não existe coisa melhor do que isso. E esse desempenho vem da parte do Senhor Jesus. Porque ele falou antes de partir, olha, eu tenho que ir para meu Pai, porque se eu não for, o Consolador não vem. Então o Espírito Santo de Deus veio para nos consolar, para nos edificar. Aleluia. Deus outorga esse dom e eles são utilizados no seu serviço, não para glorificar o possuidor, o profeta, nem para exaltar o homem, mas para exaltar o Salvador do mundo, que é o Senhor Jesus e o nosso Deus. Os discípulos devem estar envolvidos com as coisas do céu, não da terra, mas sim como a missão, usando os dons. Temos que usar esses dons, porque é o plano de Deus. Não existe nada mais lindo e belos as coisas que Deus dá ao homem, a diversidade de dom. Nós temos que achar isso maravilhoso. Nós temos que achar a coisa melhor do mundo ser usado por Deus, que é anunciar a palavra de Deus, que é pregar o evangelho. Os dons fazem parte da cura da igreja. A igreja, seus dons, ela é fria, logo se corrompe e os dons mais ensinam-se a uma profunda ação que precisa ser entendida pela igreja de Deus nestes últimos dias. As pessoas têm que entender qual é o objetivo do dom. Tem gente, irmãos, que procura as pessoas, os profetas, só intuito de Deus falar com ele. Ele só quer que fala com ele, mas ele não quer o dono da bênção. Ele não quer Jesus. Ele entende tudo de profecia, de revelação, porém é desconcertado. Porém não quer nada com Jesus. Aí eu pergunto, qual é a posição sua nesse caso? Que só quer a bênção, mas não quer o abençoador, o dono da bênção. Então esse precisa, podemos essa função ser entendida pela igreja para a cura da igreja. Aleluia. Objetivo dos dons. Vamos ver qual é o objetivo só dos dons. Não podemos esquecer de que preciso conhecer de forma correta o momento de colocar na mente o objetivo do ensino dos dons. Precisamos de atenção para entender o principal objetivo dos dons. Precisamos de tempo. Eu aceitei Jesus hoje, amanhã eu já estou batizado, amanhã eu sou um profeta, amanhã eu estou falando em língua, Deus me deu dom, deu milagre. Pode dar. Mas tem que ter muito cuidado, porque ainda é muita criança. Eu creio que ao término desse curso, que vai dar quase 300 horas de vídeo, você estará abençoado. Porque você vai entender qual é a visão do projeto de Deus para as nossas vidas. Para aqueles ímpios que estão lá fora. E você tem que aprender a palavra de Deus, ser um cristão, para instruir as pessoas que estão lá fora. Para que eles possam entender qual é a vontade de Deus. Precisamos relembrar o que são os ministérios. Os dons da habilidade são um serviço. Não terá sentido os dons se ele não for conhecido. Há se preparar a execução de algum serviço. Ele tem que ser executado. Para isso que o Senhor concedeu essa oportunidade para você de se tornar um líder, com ânimo, com força. Essa ligação entre dom e ministério
mostra a independência entre eles. São independentes um do outro. Ou seja, os ministérios devem ter o resultado dos dons concedidos pelo Espírito Santo de Deus. Ao entender dessa forma, se propõe a estudar o texto que está em 1 Coríntios, capítulo 12, onde fala mais sobre os dons. Separado dos dons do ministério, a operação, como se tivesse vida própria, sem o outro. Timóteo, um ajudante de Paulo, nas obras do Senhor, que está em 1 Coríntios 16, 10. Ele ministrava às igrejas, entendia Paulo as suas necessidades. Paulo, ele atendia as igrejas, a igreja entendia a sua necessidade. Não sabendo hoje que é a dificuldade da igreja entender os planos que Deus tem com ele. Tá? Então, é importante isso aqui. Vamos lá, gente da igreja. A realização do ministério precisa ter uma determinação dos dons. Qual que nós precisamos entender os dons de Deus? Para a realização do ministério, ele foi capacitado por Deus, junto aos dons espirituais. Esses dons, a realização do ministério, ela tem que ser junto, capacitada por Deus, mas tem que trabalhar no nome do Senhor Jesus. Havia relação entre o serviço realizado por Timóteo. Timóteo prestava serviço. E a sua captação mediante os dons concedidos a ele pelo Espírito Santo. Deus se propôs em ajudar todos nós a descobrir o seu ministério. Você é útil. Às vezes está fazendo esse plano, mas não dou conta de evangelizar. Evangelizar, você pode evangelizar corporalmente, com o seu testemunho, com sua vida. Para pregar o evangelho não adianta estar lá na esquina pregando, só isso, pregando alto, e as pessoas não entendem nada. O segredo é explicar para ele, é estudar com ele, é estar junto com ele, tá? Porque é sua missão. A sua missão é de ganhar alma para Jesus. Glória a Deus por isso. Os membros da igreja, Naiote, Igreja Missionária Casa dos Profetas Ministério Naiote, realizam um ministério, tá? Podem realizar um ministério externo, com a característica de evangelístico. Nós podemos fazer isso, você pode fazer isso. Fazer um trabalho evangelístico com panfleto, ou com caixa de som, ou com seu corpo, né? Digo assim, sentido de que a seus a gente conhece, sabe que você é uma mulher de Deus, que você é um homem de Deus. E isso realmente modifica muito. Glória a Deus. Esse ministério externo no característico do evangelho, podendo ainda integrar a um ministério já existente. Qual? O desejo de Deus é que você esteja envolvido na realização de algum ministério. Deus quer que você tenha esse ministério. Aí eu pergunto, que é esse último estudo, 3, né? Qual é a sua missão? Qual a missão que você quer para que o Senhor te abençoe? Aleluias. Para a realização, se algum ministério para a realização de Deus aqui na terra, do mesmo modo e da continuidade à junção do corpo de Cristo. Nós somos obrigados a dar a junção, unir esse povo para subir para o reino do céu. Porque o Senhor Jesus não vai descer mais aqui, ele já mandou o Consolador, o Espírito Santo. Então nós temos que ter ele. Nós temos que ter o Espírito Santo de Deus, nossas vidas, para poder evangelizar. O Senhor já lembra uma coisa. O Senhor Jesus Cristo, quando saiu para evangelizar, depois que ele foi batizado. Muita gente não é batizada e quer evangelizar. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Que Deus conceda outra vitória. Nós vamos lançar depois o áudio do vídeo aula 2, tá? Desse mesmo estudo, onde eu fiz o outro anterior. Tá? Vamos dar continuidade e em breve estarei enviando o segundo vídeo desse estudo. Bom, que Deus abençoe e até lá. Estudam, lê, questiona, vai lá no grupo Sebeminai de Zap, que é o nosso grupo de alunos, ok? E você depois convida seus amigos para compartilhar esses vídeos, não tem problema. Compartilhar lá na TV Naiote. Também inscrever, porque esse vídeo a pessoa pode assistir, qualquer um pode assistir. Mas, porém, ele não vai ser capacitado para trabalhar na obra de Deus aqui na Igreja Missionária Casa dos Profetas. Por quê? Porque antemão ele tem que fazer esse curso. Ele tem que ser certificado. Ele tem que ser ouvido pelo presidente, pelo professor. Ele tem que entender, ser cadastrado e contratado. Aí ele pode fazer a obra de Deus. Tá? Que Deus abençoe e até lá, em nome do Senhor Jesus Cristo. Voltarei com o áudio vídeo 2 na parte 2, o resultado dos dons. Vamos falar sobre o resultado dos dons. Que Deus abençoe em nome de Jesus.